Bom dia, professores, bom dia, coordenadores. É com muito prazer que eu, Simone Scheidt, Marta Denise Vanzo e Carlos Colombo voltamos a falar com vocês em ATPC. O nosso objetivo da DE é enfatizar a formação ocorrida no Centro de Mídias. Portanto, iremos trabalhar a importância da pergunta para a aprendizagem na concepção de professores de ciência e matemática. Sejam bem-vindos. Aqui, como a própria imagem nos mostra, né? O que vemos? Vemos um monte de ponto de interrogação, inúmeros pontos de interrogação. Eu acho que já dá para fazer uma analogia do que o currículo, né, paulista vem enfatizando em questões metodológicas para a sala de aula, né? Olha lá. Pergunta na sala de aula. Como anda na cultura escolar a questão das perguntas? Como está hoje a cultura escolar em relação ao questionamento em matemática e ciência em sala de aula? Como nós acreditamos nisso? Nós sempre trabalhamos com a questão das perguntas, ou fomos professores que mais passamos o conhecimento, nos desdobramos e mastigamos determinado conteúdo para o aluno. Dá para perceber que a proposta mudou. Essa proposta não é inovadora, ela simplesmente vem resgatar o que já estava no papel nos parâmetros curriculares. A questão do questionamento, do perguntar de um professor mediador e um aluno mais protagonista, isso já é discutido há muitos anos atrás. Porém, devido à ansiedade, ao compromisso profissional, ficamos doido para passar o conteúdo para o aluno e às vezes acabamos passando, resolvendo, apagando a lousa e fica uma coisa tecnicista, né? Uma forma onde nós acabamos falando muito e deixamos com que os alunos se expressem pouco sobre o que está sendo abordado. Por outro lado, percebemos a questão dificultadora de nossos alunos se envolverem exatamente no assunto que estamos trabalhando. Estamos, então, num momento de romper paradigmas, de levá-los a ver a importância da participação efetiva deles nas aulas. A visão que se tem hoje na universidade. Galeazzi Moraes Ramos, 2004. A visão que se tem hoje na universidade é de que não existem verdades irrefutáveis, mas conhecimentos bem argumentados e fundamentados, aceitos pela comunidade científica como verdades provisórias. Não cabe mais ao professor o papel de autoridade detentora das verdades, com a função de repassá-las aos alunos na sala de aula, pois esse comportamento leva os alunos a perceberem a ciência como algo fechado e difícil. Desse modo, os alunos são tolhidos da função de participantes ativos na construção dos seus conhecimentos, segundo o Demo 2007. Vejam, gente, quando eu falo lá em cima, quando é dito lá em cima, a visão que se tem hoje na universidade é de que não existem verdades irrefutáveis, né? O que eu estou dizendo aí? Que não se pode refutar, que não se pode contestar, né? Não existe verdade que não se pode contestar, incontestável, né? Irrespondível, né? Não existe mais. Nós temos que sempre pensar que, vamos fazer uma analogia, que a moeda tem dois lados. Então, o que é verdade para um, de repente não é verdade para o outro. Então, a gente tem que ter uma visão mais ampliada. Por isso, as verdades irrefutáveis, elas não são mais cabíveis para o mundo de hoje, não é? Isso é uma coisa para a gente pensar um pouquinho. Por outro
outro lado, o diálogo e a pergunta têm sido considerados como possibilidades importantes para a sala de aula, associados ao ensino mais interessante e capaz de promover a construção do conhecimento a partir de aprendizagens significativas. O que o professor deveria ensinar? Por que ele próprio deveria sabê-lo? Seria, antes de tudo, ensinar a perguntar, porque o início do conhecimento, repito, é perguntar. Faundes Freire. Então, veja lá como é que está essa questão para nós. Não estamos aqui para apontar o dedo e dizer sua aula é ótima ou ruim, mas estamos aqui para refletirmos sobre novas possibilidades ou velhas que já realizamos. Mas quando fazemos formação e estudamos, devemos lembrar que essa parte da didática, alguns podem fazer muito bem, outros parcial e outros manter o que acham que é correto. E o que o currículo nos traz hoje é que temos que deixar de lado, dentro da sala de aula, a nossa subjetividade e trabalharmos com a questão de pesquisa, porque somos o educador que vai levar, né, gente, para a sala de aula essa questão da pesquisa, o quanto é importante formarmos, né, cidadãos que têm visão autodidata, principalmente no momento em que estamos vivendo. Isso é fácil? Não. Volto a dizer, é muito fácil estar aqui falando, mas eu não tirei o pé da sala de aula e posso dizer para vocês que é um grande desafio a ser vencido. Mas se não iniciarmos, não saberemos qual é o resultado disso. Valorização das perguntas. A valorização das perguntas, principalmente as dos alunos, contribuem para colocar em dúvidas as verdades, contribuindo para um ambiente de aprendizagem real e promovendo para a interação entre os sujeitos que integram a comunidade da sala de aula. Além disso, as dúvidas expressas por meio das perguntas representam inquietações resultantes de necessidades não satisfeitas, de modo que o fato de perguntar sobre o que se deseja aprender contribua para ampliar a vontade de aprender, lidando, pois, as inquietações. A pergunta e o diálogo na sala de aula são modos de colocar em confronto os saberes e promover a dúvida, passo importante para gerar a busca de novos conhecimentos. Vocês poderão dizer, Simone, acredito piamente nisso e concordo. Porém, quando lanço uma pergunta em sala de aula, os meus alunos ficam com cara de ué e ninguém responde nada. Eu sei que muitas vezes isso é verídico, e como é? Volto a dizer para vocês que essa proposta de formação do novo currículo é dizer ao professor, vamos tentar uma, vamos tentar duas, vamos tentar sempre. Não podemos desistir. Não podemos desistir do que nos dá uma visão futurista de pensar num ser crítico. Colocamos isso no papel, mas quanto nós somos críticos? Quanto não somos dominados por mídias e por tudo mais. Nós que somos da parte da exata, sabemos muito bem o que está por trás de todas essas apresentações em televisão, enquetes. Nós sabemos sobre a leitura além dos dados e devemos e queremos que os nossos alunos tenham essa visão. Como bem disse, a questão do perguntar não é tão simples assim. Eu posso fazer ótimas perguntas e não ter nenhuma resposta. Volto a dizer sobre a questão da enfatização
da resiliência, da conquista, né? Daquela palavrinha que os nossos pais falavam, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E para isso, nós temos categorias de perguntas. De repente, sem perceber, ficamos somente apoiados num determinado tipo de questionamento. Então, essa formação vem trazer para a gente as categorias, essas 6 categorias de perguntas importantes. Vamos olhar aqui. A pergunta como modo de identificar conhecimento dos alunos. A pergunta como modo de estimular os alunos para a aprendizagem. A pergunta como promotora do diálogo. A pergunta como promotora da pesquisa na sala de aula. A pergunta como modo de estimular a relação entre professor e alunos. A pergunta como modo de avaliação. A seguir, vamos ler juntos essa leitura compartilhada sobre o detalhamento de cada categoria dessa. Pessoal, vamos lá então, vamos ler junto. Veja que eu gosto muito de fazer os slides e gravar o som, porque nesse momento você pode utilizar um fone de ouvido e ir ouvindo, né? Eu sei que a minha voz não é das melhores, mas também não é das piores, né? E nós temos sempre aqueles que a gente consegue conquistar e temos aquele que nesse momento talvez não. Mas para quem deseja estudar junto comigo, vamos lá. Eu não sou a que estou aqui colocando, estou estudando com vocês. Então, a pergunta como identificação dos conhecimentos iniciais dos alunos. O sujeito pode apropriar-se de um conhecimento, reconstruindo-o, e isso é desencadeado pelo seu desejo de conhecer. Mas não só. O que também define essa capacidade de apropriação são as experiências anteriores, o que ocorre desde o início da vida. Ou seja, pessoal, questioná-lo antes de entrarmos com um conteúdo, uma habilidade que vai dar desafio maior, levá-los a perceber que aquilo já é de um conhecimento que ele teve, né? É isso que temos que despertar, porque quando colocamos para o aluno algo como novo, o novo gera um certo desconforto, mas quando conseguimos linkar aquilo com o que já foi visto, já torna meio caminho andado, digamos assim. Vamos aqui então, já que estamos falando de questionar, vamos fazer um relacionar aqui, né? Nós temos as citações e temos os autores. Como será que fica essa situação? Olha, qualquer situação de aprendizado com a qual a criança se defronta na escola tem sempre uma história prévia. Nesse sentido, as perguntas dos alunos contribuem para identificar os seus conhecimentos e as lacunas conceituais, bem como as preconcepções ou conceitos elaborados equivocadamente. Quem será que defende essa afirmação? O Moreira ou Vygotsky? A outra, os conhecimentos pré-existentes, né, seriam conceitos em construção. Da interação entre eles resultaria aprendizagem significativa de maneira progressiva. Eu acho que aí vocês já mataram a charada de quem nós estamos falando. Percebam que nós estamos estudando juntos, tá? Então, para quem eu dou a citação, a primeira citação aqui? De quem seria a primeira citação? De quem seria a segunda citação? Vamos pensar um pouquinho e depois, logo mais, teremos a resposta? Vamos ver se estamos totalmente cientes de quem são os autores que defendem essas citações? Dando continuidade ao nosso estudo.
A pergunta como promotora da motivação e da curiosidade do aluno. Quando os professores criam em sala de aula situações que estimulam os alunos, esses passam a sentir-se motivados para expressar seus pensamentos e buscar respostas para suas perguntas e para as do professor. É um processo de inquietação que se inicia nos sujeitos, que sentem a necessidade de tentar estabilizá-la por meio da pesquisa e do contato com seus colegas e professores. E aqui voltamos na questão do relacionar as situações com os autores. A pergunta do aluno pode expressar uma falta, uma necessidade que é a grande mobilizadora para a aprendizagem e a falta que gera o desejo. Quem diz isso? Olha lá, Fernandes, né? Ou Zimmermann. Quanto mais intensa for a necessidade, maior será a motivação. A motivação é consequência das necessidades não satisfeitas. A pessoa aprende quando enfrenta em si e reconhece uma situação de falta ou carência. Se essa problematização não ocorre, a aprendizagem não se inicia ou, se iniciada, não se consolida. Vamos pensar um pouquinho? Vamos tentar rever, através dos estudos que já ocorreram, quem é que diz isso? Vou deixar um tempo para que vocês pensem um pouco. Agora, a pergunta como promotora da interação e do diálogo entre professores e alunos. O destaque para a importância da falta remete ainda à ideia de que o aluno, ao conviver com o professor e outros, passa a se ver e a se perceber, constituindo a sua própria imagem a partir do outro. Todavia, ele esbarra em lacunas, percebendo sua incompletude, o que motiva para a ação de conhecer o que sente falta. Aqui temos a questão do relacionar ainda, as citações e autores. As citações. Isso mostra que é importante discutir a importância do outro no processo de aprender, com destaque para a mediação e para o diálogo, pois ninguém aprende sozinho. Quem diz isso? Ramos ou Freire? Aquele que faz a mediação contribui para que o sujeito da aprendizagem estabeleça relações sobre a realidade que o cerca e, por meio da linguagem, tome consciência de seus modos de aprender, compartilhe experiências de vida relacionadas ao conhecimento e à construção generalizada. De novo, é de Ramos ou é de Paulo Freire? Darei tempo para pensar. Seguindo a ideia da zona de desenvolvimento proximal de Vygotsky, acreditamos que os alunos aprendem quando iniciam um processo de reflexão, acessando seus conhecimentos anteriores, mas em concomitância com as experiências compartilhadas com o meio no qual eles vivem. Destacamos que é por meio das relações que os sujeitos desenvolvem o pensamento e a linguagem, mais uma vez recorrendo à falta geradora do desejo. Pode-se afirmar que a linguagem e a mediação significam a possibilidade de suprir essa inquietação. Sobre o diálogo, Freire, 1975, afirma que o diálogo não pode reduzir-se a um ato de depositar ideias de um sujeito no outro, nem tampouco tornar-se simples troca de ideias a serem consumidas pelos permutantes. É um ato de criação. Pela análise dos depoimentos dos sujeitos, evidencia-se que a pergunta é importante, pois contempla a linguagem durante a sua criação e a comunicação e que os outros sujeitos são imprescindíveis para que o aluno se motive para o processo de aprendizagem, confrontando ideias e se apropriando de novos conceitos. Agora, a pergunta como promotora da pesquisa na sala de aula. O movimento de aprender por meio da pesquisa inicia-se como um questionar. A pergunta, a dúvida, o problema desencadeiam a procura. Segundo Moraes, essa busca gera reconstrução
da própria pergunta, pois gera aprendizagem. O questionamento reconstrutivo, segundo Demos, simboliza uma parte da pesquisa na sala de aula que é imprescindível para a aprendizagem, pois culmina com a reconstrução do conhecimento. 3 momentos característicos da pesquisa, de acordo com Moraes. Então, quando nós estamos pensando na pesquisa, nós temos 3 momentos: a problematização, a construção de argumentos e a comunicação. Vamos ver agora a pergunta como modo de desencadear a relação entre os professores, entre o professor e os alunos. O fundamental é que o professor e os alunos saibam que a postura deles, do professor e dos alunos, é dialógica, aberta, curiosa, indagadora e não apassivada, enquanto fala ou enquanto ouve. O que importa é que professor e alunos se assumam epistemologicamente curiosos. Isso é segundo Freire. O aluno escolhe, mas nessas escolhas é importante levar em conta que há limites e que esses são delineados pelos desejos, argumentos e necessidade dos outros sujeitos que atuam junto com ele, desenvolvendo assim a visão de que a sua liberdade é independente da liberdade dos outros sujeitos e que essa interdependência fortalece e amplia a liberdade coletiva. Também aqui está o pensamento de Lima. Agora, vamos ver a pergunta como meio de avaliação da aprendizagem do ensino. O professor pode conferir um novo significado para sua prática, modificando as suas aulas por meio de uma reformulação de seu planejamento e a criação de novas estratégias para atender às necessidades dos seus alunos. Ambos os sujeitos são avaliados, sendo que a avaliação apresenta além do caráter de diagnóstico dos conhecimentos e saberes dos alunos, o de reflexão das práticas do professor e o comportamento de pesquisador do aluno. Pessoal, já que estamos falando, falamos tanto de questionamentos, de questões, das categorizações das questões, vamos fazer então agora um movimento com isso. Eu apresento para vocês uma questão do Enem de 2017. Nesse modelo de termômetro, os filetes na cor preta registram as temperaturas mínimas e máximas do dia anterior, e os filetes na cor cinza registram a temperatura ambiente atual, ou seja, no momento da leitura do termômetro. Por isso, ele tem 2 colunas. Na da esquerda, os números estão em ordem crescente, de cima para baixo, de menos 30 graus Celsius até 50 graus Celsius. Na coluna da direita, os números estão ordenados de forma crescente, de baixo para cima, de menos 30 graus Celsius até 30 graus Celsius, até 50 graus. Então, nós temos aqui a representação do termômetro, Vejam só o que temos, eu não sei se vocês lembram-se dessa questão. Então, tá lá assim, a leitura é feita da seguinte maneira. A temperatura mínima é indicada pelo nível inferior do filete preto na coluna da esquerda, ok? A temperatura máxima é indicada pelo nível inferior do filete preto na coluna da direita. A temperatura atual é indicada pelo nível superior dos filetes cinza nas 2 colunas. Veja que nós temos aí toda uma leitura para chegarmos à questão, Então, vamos lá. A pergunta é: qual é a temperatura máxima mais aproximada registrada nesse termômetro? Então, se a gente observar lá, vocês voltarem a imagem e observar no termômetro, do lado esquerdo, na parte superior, nós temos lá de menos 10 até menos 30, Na parte inferior, nós temos de 10 até 50, certo? Na parte superior do lado direito,
nós temos 50, 40, 30, 20. Depois, nós já começamos lá com 10, né? Daí, 0, menos 10, menos 20, menos 30, ok? Ele faz a pergunta para a gente qual é a temperatura máxima mais aproximada. E lá naquelas alternativas, nós temos que a máxima nós olhamos na parte superior ali, né? Do lado direito. Então, aqui, desculpa, nós temos alternativas A, B, C, D e E. 5 graus Celsius, 7 graus Celsius, 13, 15 e 19. E aí, pessoal, qual é a leitura que nós fazemos desse termômetro? Que letra está correta? Só para treinarmos a nossa capacidade, que nós já sabemos que temos. Pessoal, olhando para a questão acima, né, a gente pensa assim, a pergunta acima pode ser considerada a pergunta como modo de identificar conhecimento dos alunos, a pergunta como modo de estimular os alunos para a aprendizagem, a pergunta como promotora do diálogo, a pergunta como promotora da pesquisa na sala de aula, a pergunta como modo de estimular a relação entre o professor e os alunos, a pergunta como modo de avaliação. Aí nós temos dois olhares, né, pessoal? É uma questão de avaliação, que é do Enem, né? Portanto, a pergunta como modo de avaliação que ele se refere aqui é como estar avaliando a própria aula do professor, certo? Embora ela seja uma pergunta como modo de avaliação na questão em referência ao Enem, mas nas categorizações está falando como uma avaliação própria do desenvolvimento da aula do professor. Agora, a pergunta como modo de identificar conhecimento dos alunos seria aqui, né? Nós estaríamos tendo uma questão para quê? Para ver o conhecimento que os alunos têm, certo? Só que ela está dentro de uma questão avaliativa de prova, né? Vocês conseguiram chegar na resposta? Nós vemos que a temperatura máxima ali que a gente consegue alcançar, então, é 19 graus Celsius, certo? É a máxima. Agora, essa questão aí que está posta, né? É como que a gente poderia categorizar essa pergunta, né? Que tipo de pergunta é essa? E como, pessoal, nós poderíamos transformar essa pergunta pensando numa aula, vamos pensar aqui, vocês vão dizer para mim, bom, aqui ela está como uma questão de avaliação para o aluno, lógico, ela está como uma questão de avaliação mesmo, é a questão do Enem. Agora, como eu poderia pensar nessa questão numa aula, que questionamentos eu poderia fazer para transformar esta questão, né, numa pergunta como modo de estimular a relação entre o professor e os alunos? Como será que poderia ser isso? Bom, pessoal, eu não sei, nós fizemos aqui vocês poderiam dizer, não, o que houve aqui foi uma leitura de slides. Ok, pode ser uma leitura de slides, mas não deixamos de estar estudando, né? Na atual situação que estamos vivendo, a secretaria, vocês sabem, tem se manifestado com as formações pelo centro de mídia. Então, o nosso papel aqui é reforçar esse estudo, é garantir para vocês o momento do estudo do que está sendo proposto na própria secretaria, né? Que está envolto o novo currículo, metodologias ativas, papel do professor mediador, aluno protagonista, todas essas condições que acredita ser necessário para o processo da aprendizagem, né? Então, aqui eu prometi para vocês que nós voltávamos a falar lá depois das questões de relacionar, né? Então, nós tínhamos lá no slide 10 os autores Vygotsky e Moreira, né? Vygotsky e Moreira.
Então, nós tínhamos a citação para a gente relacionar. Como fica lá, então? O Vygotsky vai ficar naquela parte de citação que diz: qualquer situação de aprendizado com a qual a criança se defronta na escola tem sempre uma história para rever, né? Uma história prévia, certo? Essa é de Vygotsky. E a de Moreira? A de Moreira entra lá, os conhecimentos persistentes seriam conhecimentos em construção, né? A relação dialética entre eles resultaria aprendizagem significativa de maneira progressiva. Esse é do slide 10. Depois, nós tínhamos lá outra questão de relacionar no slide 12, né? Que vinha os autores Zimmermann e Fernandes, né? Então, o Zimmermann, ele ficava com a citação: quando se deseja, se busca a satisfação desse desejo, né? E a pergunta do aluno pode expressar uma necessidade grande de mobilizar a aprendizagem, né? E o Fernandes, ele diz lá, quanto mais intensa for a necessidade, a necessidade, o aprofundamento, maior será a motivação, tá? Então, quanto mais necessidade, mais motivação. Depois, nós tínhamos lá no slide 14, os autores Freire e Ramos. E aí, nós relacionávamos Freire com a questão da discutir a importância do outro no processo de aprender, com destaque para a mediação para o diálogo, aquela parte. E Ramos, ele fica relacionado com o quê? Aquele que faz a mediação contribui para que o sujeito da aprendizagem estabeleça relações sobre a realidade que o cerca e, por meio da linguagem, toma consciência de seus modos de aprender, compartilha experiência de vida relacionadas ao conhecimento, construa generalizações. Muito bem. E voltamos aí a falar lá do que eu havia prometido. Agora, quanto à questão do Enem, né, e que eu pergunto para vocês como nós poderíamos transformá-la pensando numa aula, tá? Numa aula que a discussão estava sendo a leitura do termômetro, a unidade temática, vocês sabem que aí é grandezas e medidas, né? Que nós estamos falando de graus Celsius, numa questão aonde envolve, por ser do Enem, competência leitora extremamente, né? Vocês veem que eles colocam a leitura acima de tudo ali, né? Do que a gente, só para dar uma complicadinha tanto na questão de observação do aluno, da aprendizagem, da competência leitora, né? E aí, o que nós temos ali? Como transformaríamos isso? Olha, aí seria interessante nós discutirmos isso entre o grupo da escola. Eu tenho o meu modo de pensar, vocês têm o de vocês. Eu acho que cada um vai ter o seu modo de pensar para transformar. No meu modo de transformar, para aproximar aí o professor e o aluno, é sempre instigando, né? Quando eu vou fazer a leitura, primeiro, querendo saber se o aluno realmente ele enxerga essa temperatura na função social dele, né? Quais cidades eu vejo mais referência de termômetros, né? Olha, toda uma discussão trazendo o aluno para que ele exponha o que ele vê, né? O que ele vê na TV, o que ele vê nos jornais, o que ele vê. Trazer essa discussão, deixar com que o aluno conte um determinado assunto relacionado a isso. Quando nós ouvimos os nossos alunos, né, jogamos a questão e ouvimos os nossos alunos, aí sim nós podemos aproximar as questões mais desafiadoras, né? Agora, cada um de vocês tem um modo de pensar e
e de visualizar essa questão. Por isso é uma questão bem aberta, né? E aqui, então, nós encerramos a nossa reunião de hoje. Espero ter contribuído um pouquinho e facilitado um pouco para vocês, tá bom? Um grande abraço a todos e vamos ter sempre resiliência, força, paciência e que do pouco façamos muito. Grande abraço!